Pessoal, o Espírito Santo segue em alerta para a dengue. O estado registrou queda nos casos da doença em relação ao ano passado, mas o número ainda preocupa. Os números ainda preocupam e muito, com mais de 10 mil casos confirmados da doença. Além disso, em fevereiro foi identificada a circulação do sorotipo 3 do vírus da dengue, aumentando os riscos de casos graves, que podem levar à morte, tá? Já a vacinação grande aliada no combate à doença, enfrenta baixa adesão. Para falar mais sobre esse cenário, a repórter Titina Cardoso conversa agora ao vivo com o subsecretário de Vigilância em Saúde da CESA, o Orley Cardoso. Bom dia, Titina. Titina, esse negócio da dengue aí está preocupando muita gente, né? Vamos aí, uma excelente entrevista aí com o Orley. Bom dia para você. Bom dia, Torino. É isso mesmo, como você adiantou, os números baixaram, mas ainda preocupam. O subsecretário Orley Cardoso me adiantou que foram mais de 46 mil notificações de dengue e mais de 11 mil casos confirmados desde o início do ano, né, subsecretário? Obrigada pela participação, né, pela sua disponibilidade. E fala um pouco mais pra gente sobre essa realidade, esse cenário da dengue hoje aqui no Espírito Santo. Bom dia, Torino, bom dia a todos que nos acompanham. O cenário nosso, ele vem apresentando queda há mais de 4 semanas, né? Nós chegamos na semana 2 deste ano, por exemplo, registrar mais de 6 mil notificações de dengue. E a partir daí, isso vem quase que se mantendo e nas últimas 4, 5 semanas, a gente vem apresentando uma queda. Lógico que é um momento de preocupação e de atenção, porque nós identificamos recentemente o sorotipo 3. E há mais de 10, 11 anos que não tínhamos esse sorotipo circulando. Então, grande parte da população capixaba está suscetível. Pode pegar a doença e quem já passou pelo sorotipo 1 e 2 tem uma gravidade maior. Outra questão também que nos preocupa é que a gente tem os fatores climáticos, né, que favorecem essa questão. Então, assim, são chuvas, é sol. Então, a gente vem agora também trabalhando para que a gente consiga manter e verificar se essa redução vai permanecer. E esse sorotipo 3, né, ele é mais perigoso que os outros? Como é que funciona? O que torna o sorotipo 3 pior é porque, principalmente, se tem pessoas que têm alguma doença de base ou comorbidade, ou mesmo que não tenha, mas que já adquiriu o sorotipo 1 ou o sorotipo 2, que circula no Espírito Santo, isso pode ser um fator que complica, porque você já tem um sistema imunológico que já teve a presença de outros sorotipos. Então, isso pode dificultar e tornar mais grave. Agora, é importante lembrar que a conduta do paciente, seja sorotipo 1, 2 ou 3, ela deve ser a mesma, do tratamento com hidratação, com repouso, porque se você nunca pegou sorotipo 1 ou 2 e adquire o 3, você pode ter a mesma gravidade se você não tomar os devidos cuidados. E quais as medidas, né, que o Estado está tomando para enfrentar essa realidade do sorotipo 3, né? Foi identificada essa circulação e o que o Estado está fazendo para evitar que casos graves, né, aconteçam? Então, nós implantamos o Centro de Comando e Controle, que é um centro integrado entre Secretaria de Estado, envolvendo outras secretarias aí do meio ambiente, da agricultura, Corpo de Bombeiros, então secretarias municipais. Então nós estamos trabalhando com esse centro, aprimorando as nossas ferramentas. Hoje a gente está usando o BRI, que é uma ferramenta importante, que é a borrifação residual intradomiciliar. Os 78 municípios capixabas estão fazendo isso. O que é essa ferramenta? Para a população entender. A gente utiliza uma adulticida, né, que é um produto químico, em locais de unidade de saúde, escolas, esses pontos onde você tem uma maior circulação de pessoas. Outra estratégia que nós estamos utilizando é as armadilhas trampas. Nós temos mais de 4.500 armadilhas espalhadas aí ao longo do estado, onde faz o monitoramento semanal. Tem outras atividades, como o bloqueio de casos, que é quando você notifica. Então, desses 46 mil casos notificados que você mencionou, os municípios fazem o bloqueio. Então o Estado capacita, libera o inseticida e outras atividades. Nós estamos agora planejando também uma semana de mobilização em todo o Estado para que a gente consiga levar essas estratégias mais perto. E aquilo que a gente sabe que não depende só do poder público, né? Que é o apoio da população
que precisa, nós estamos vendo, choveu essa noite, choveu ontem, e a gente precisa verificar, ficar atento aos nossos quintais, quem mora em apartamento, olhar ralos, olhar calhas, ficar atento a qualquer local que possa servir de criadouro. Então a gente precisa manter essa redução, ao mesmo tempo trabalhar aí, olhando, caso alguém tenha sintomas como febre, como dor de cabeça, procurar o serviço de saúde para que a gente consiga fazer a coleta do exame e analisar se é dengue, se é zika, ou se é europost ou chikungunya. E a vacinação da dengue, como é que tá a adesão? Tá baixa a adesão à vacina? Qual que é o público-alvo, né? A gente tinha visto que estava destinada aos adolescentes, né? Mas as outras pessoas também estão podendo vacinar, as outras faixas etárias? Ainda estamos obedecendo a diretriz do Ministério da Saúde, o público-alvo é de 10 a 14 anos, que está liberada a vacina, né? O nosso estado, ele está com a cobertura aí é próximo de 48% na primeira dose, né? Um pouco mais de 19% na segunda dose, que são 2 doses. Ainda é baixo, né? Porque nós deveríamos ter aí praticamente 100%. Então esse público, nem todo mundo procurou a vacina e ela não está liberada ainda para os demais públicos. Então a gente está priorizando isso, que é uma demanda do Ministério, né? Uma diretriz do Ministério da Saúde, e esperando aí, né? Com bastante... com muita vontade que o Instituto Butantan, né, libere essa vacina aí para o brasileiro, fabricado em território nacional. Então a gente tem essa esperança, é uma expectativa ainda para este ano, né? Mas por enquanto a gente só tem a vacina da Takeda, que é um laboratório japonês, mas que ela não está liberada ainda para toda a população. Dá um recado, né, subsecretário, para as pessoas auxiliarem, né, nesse combate, né? O Estado, como você disse, tem feito a parte dele e conclama as pessoas, né, a ajudarem no combate à dengue. Eu acho que tem muita questão de como a letalidade parece que não é tão grande como quando teve a pandemia da Covid, as pessoas ficaram muito assustadas, né, com muitas mortes. Aí as pessoas acham que a letalidade da dengue não é tão grande, acho que não se preocupam tanto, mas pode sim, né, chegar a óbito e a levar a casos graves. Então, queria que o senhor falasse sobre, né, conclamasse as pessoas a participarem desse combate e também a levarem os filhos para se vacinarem. Então são recados importantes, porque nós vemos que a letalidade ela parece ser menor, mas em 2023, por exemplo, nós tivemos praticamente 100 óbitos. O ano passado foram 42 pessoas que perderam a vida, dentre elas adolescente de 15 anos que não tinha nenhuma doença, completamente saudável. Então, assim, são vidas importantes que se perde de uma maneira evitável, né? Isso é muito triste, você perder um paciente por dengue que é provocado pela picada de um mosquito. Então, a população, ela é parte importantíssima, né? A gente sempre lembra que quando você faz uma pesquisa, olhando terrenos baldios, olhando borracharias, não é tanto problema nesses locais. O maior problema está dentro das residências, né? Quando a gente fala que 75% a 85% dos focos de mosquito estão dentro das residências, a gente está dizendo que cada um de nós pode fazer a diferença. Eu posso olhar caixa d'água se está bem coberta, vaso de plantas, se eu tenho animais, se eu estou lavando aquilo periodicamente, e é no mínimo uma vez na semana, né? Se eu tiro um dia na semana e consigo fazer isso, eu consigo eliminar o vetor. Então é preciso que todo mundo faça a sua parte, porque o mosquito também não tem barreira. Se você faz na sua casa e o vizinho não faz, o mosquito vai voar para lá e vai transmitir doença. Então fica o recado para que todo mundo, pelo menos uma vez na semana, né, tire aí 15, 20 minutos e faça uma inspeção aí no seu imóvel, receba os agentes de endemismo na sua casa, participe dos mutirões que vão acontecer, né, que acontece aí praticamente na rotina, para que a gente juntos possa eliminar o vetor e principalmente preservar a vida, né, das pessoas que a gente ama. Obrigada, subsecretário Orley Cardoso. Obrigado pelas informações, pela atualização do cenário aqui do Estado. E eu devolvo para você aí no estúdio, Torino.